Cada vez que você medita a respeito do reino de Jesus Cristo aqui nessa terra, você vai notar que o Espírito do Senhor acrescenta um pouquinho mais à sua fé. Você vai perceber também que o nosso Deus, ele ama os servos que meditam, não apenas leem, não apenas passam seus olhos rápido em sua palavra, mas Deus ama os servos que meditam, que ruminam assim como o camelo. Você já viu qual é a dinâmica do camelo mastigando um alimento? Parece ser até meio estranho, né? Você imaginar um camelo mastigando um alimento. Mas a palavra meditar, ela tem justamente essa conotação de um camelo ruminando, mastigando, mastigando, mastigando aquela mesma comida, aquela mesma porção. Por quê, queridos? Porque quando aquela comida ela fica bem amassadinha, quando aquela comida ela fica bem triturada, ela entra no organismo e o organismo absorve aquele alimento de uma maneira mais produtiva. E é justamente isso que acontece com a palavra de Deus. Quando nós ruminamos, quando nós meditamos, este alimento ele fica triturado o suficiente, trazendo mais benefícios ao nosso espírito, assim como o alimento bem triturado traz mais benefícios ao corpo do camelo. E é isso que nós vamos continuar fazendo hoje, falando um pouquinho mais a respeito dos acontecimentos do reino milenar de Jesus Cristo. A igreja que não acredita no reino milenar literal de Jesus Cristo aqui nessa terra é uma igreja que lá na frente não vai poder reclamar de que Deus não avisou. O Israel na carne que não acredita nessa promessa maravilhosa de Cristo reinando aqui nessa terra não vai poder reclamar dizendo que Deus não deixou claro em sua palavra detalhes dos acontecimentos do reino milenar. E eu te convido nesse vídeo aqui, a mais uma vez, a ruminar, meditar nessa palavra maravilhosa a respeito do reino de Cristo aqui nessa terra. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Você sabe que eu já ouvi pessoas muito queridas falando pra mim, você não para de pensar nessa história de reino milenar, você não para de falar a respeito disso. Queridos, você sabe que quando Deus ele coloca um tema em seu coração, significa que ele quer revelar a você um pouquinho mais a respeito daquele assunto. E se você notar, diante da multiforme graça de Deus, ele começa a dar temas específicos para alguns dos seus servos, para que cada um desses servos tenha um pouquinho da revelação. Como eu falei em vídeos anteriores, existe ali o pastor que fala a respeito de casais, existe ali o pastor que fala a respeito de profecias, existe o irmão que entende um pouquinho mais sobre o templo de Ezequiel, existem irmãos que sabem um pouquinho mais a respeito de estratégias de evangelização. Deus, em sua multiforme graça, ele vai trazendo revelações específicas para que a igreja entenda. Nem todos sabem de todas as coisas, porque Deus divide a revelação, ou Deus divide as revelações e deixa um pouquinho de cada uma dessas revelações com seus servos. E o que ele espera desses servos é que esses servos estejam meditando cada vez mais a respeito dessa revelação ou desse desejo de conhecer aquele tema, para que a igreja, em comunhão, meditando sobre esses temas, buscando graça e conhecimento a respeito desses temas, a igreja junta, ela possa crescer em unidade, cada um em seu tema, e a igreja se torne ou chegue à estatura do varão perfeito, ou chegue à perfeita maturidade, porque Deus estará usando uma igreja madura na última semana de Daniel. Então, mais uma vez, eu te convido a entrar comigo no reino milenar de Jesus Cristo, para conhecer um pouquinho mais desses detalhes, dos detalhes deste reino maravilhoso. Vai lá comigo em Isaías capítulo 11. Mais uma vez, o profeta Isaías, vamos ler o capítulo 11 dos versículos 1 até o versículo 10. Presta atenção que tem detalhes preciosíssimos aqui nesse texto. Ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Presta atenção aqui. Eu sei que você também sabe que o profeta Isaías está falando do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas, no decorrer da leitura, no decorrer desses versículos aqui, você vai perceber e vai notar uma linha do tempo. Por quê, queridos? Porque ele começa a citar Jessé. Ele começa a citar Jessé porque de Jessé veio Davi, e aí tem toda aquela questão da linhagem de Davi, né, das duas casas de Israel, de todo o desenvolvimento. Por quê, queridos? Porque quando Deus ele dá a promessa, falando que viria o Messias, aquele que veio do tronco de Jessé, ele mostra uma linha do tempo para que a igreja entenda
Que não é uma história ou um Messias que veio do nada, mas é um plano que veio, um plano construído desde a eternidade. E se você prestar bastante atenção, você vai ver que o próprio Jessé está sendo colocado como se ele fosse uma árvore. O texto diz que de Jessé sairá um rebento, do tronco de Jessé, ou seja, do corpo dessa árvore sairá um rebento. Você sabe o que é rebento? Rebento é uma espécie de galho que sai dessa árvore. E deste rebento e das suas raízes. Jessé é essa árvore e das raízes de Jessé. Esse rebento ele tem origem em suas raízes. E quando nós olhamos as raízes de Jessé, nós estamos falando a respeito das promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Você notou aqui essa linha do tempo? Que Deus está nos mostrando que a promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó, até a chegada do Messias, que é justamente este galinho ou este rebento, é justamente um plano que foi executado há milênios, há gerações. Então ele diz assim, e das suas raízes um renovo. O renovo aqui está falando de esse rebento ou esse galinho, ele tem ali as flores que vão frutificar e vão trazer novos galhos. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esta árvore, que é Jessé, tem muitos galhos, muitas nações foram alcançadas, muitos frutos, muitas folhas. É justamente a promessa que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó, que a descendência deles seria uma descendência frutífera. Agora olha o versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui a profecia avança, falando que deste tronco, deste rebento, que nós sabemos que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estaria sobre ele, ou repousaria sobre ele, os 7 Espíritos do Senhor. Eu tenho vídeos aqui falando a respeito dos 7 Espíritos do Senhor, mas o que você precisa entender é que aquele castiçal, aquele candelabro que tem as 7 pontas, é justamente a representação dos 7 Espíritos do Senhor. E esses 7 Espíritos do Senhor, que estava e que está sobre Jesus Cristo, é o que Deus estará fazendo com a igreja. Essas são as manifestações do Espírito do Senhor que vai estar sobre a igreja. Só que se a igreja não tiver vida de oração, não tiver vida de meditação da palavra e não estiver congregando em comunhão, aquilo que estava sobre o cabeça, que é Jesus Cristo, os 7 Espíritos do Senhor, não estará sobre aqueles que não querem congregar e não querem ter vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus. A profecia começa mostrando a respeito deste renovo, do tronco de Jessé sairia o Messias, sairia aquele que alcançaria as nações, e sobre ele está e estará sobre a igreja os 7 Espíritos do Senhor. Olha o versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Se você olhar esse versículo 3, você vai ver que já está falando que este, que veio do tronco de Jessé, vai estar julgando pessoas, vai estar ali exercendo um julgamento, ou seja, ele é aquele que se tornará um juiz, estará governando as nações. Olha o versículo 4, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Lembra da profecia dos mansos da terra? Ferirá a terra com vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aqui a profecia avança e já está nos mostrando o retorno de Jesus para essa terra, quando ele estará promovendo o julgamento e matando o perverso, eliminando aquele que fez oposição às gerações, o anticristo, o espírito do anticristo, o grande dragão vermelho. Aqueles que são perversos receberão o julgamento desse justo juiz. Olha o versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Se você prestar bastante atenção e se você meditar um pouquinho a respeito do que os antigos falavam a respeito dos órgãos internos, ele está dizendo que é da essência do nosso Senhor Jesus Cristo, que é da essência deste que veio do tronco de Jessé, que está dentro dele a justiça, ou seja, o juízo dele, o julgamento dele será algo que será a essência, será uma justiça extrema para que nenhum habitante da terra, para que nenhum ser vivente diga, olha, não foi feita a justiça. A justiça é aquilo que está entranhada dentro do nosso Senhor Jesus Cristo, que está entranhada no coração do nosso Deus. Olha o versículo 6, e aqui começa a falar sobre como será o reino milenar de Jesus Cristo. Versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará.
Olha aquela questão que eu falei em vídeos anteriores a respeito dessa questão predatória, dessa questão da cadeia alimentar, como os animais que foram subjugados por causa do pecado, os animais que viviam ali apenas matando uns aos outros para a sobrevivência, nem o ser humano sofrerá mais com essa questão predatória. Por quê, queridos? Porque Deus estará restaurando a inocência de toda a criação, inclusive dos animais. Versículo 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi. Você está vendo aqui que até a nutrição daquilo que não é considerado nutritivo será potencializado. Por quê? Você já imaginou hoje um leão que geralmente come muito bem a sua ração, carne, um leão comendo palha e se sentindo satisfeito por comer aquela palha? Deus restaurando a produtividade e a condição, né, a qualidade do alimento para os animais, e essa história de caça predatória, essa história de cadeia alimentar será extinta porque a inocência será restaurada, porque Deus estará restaurando toda a sua criação. Agora, continua aí o versículo 8. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado, ou seja, aquele que acabou de sair do peito de sua mãe, meterá a mão na cova do basilisco. Ou seja, né, as serpentes, esses animais rastejantes não farão mal como eles fazem mal hoje, né? A inocência será restaurada e os seres humanos, as nações que estarão aqui nessa terra, poderão ter contato até com aqueles animais que são considerados perigosos. Olha só o versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Olha o santo monte do Senhor sendo aqui citado de novo, o Monte Sião, o monte em que as nações serão guiadas e direcionadas para adorar a Deus, para buscar a Deus. Porque a terra, presta atenção nisso aqui, não é uma profecia para o Israel da época de Isaías, não é uma profecia por um período que já passou, não é uma profecia que deve ser espiritualizada. Olha só, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, as pessoas terão a lei do Senhor gravada em seus corações, as pessoas que estarão aqui na terra, habitando na terra, terão a lei do Senhor gravada em seus corações, e o temor do Senhor vai ser ali uma espécie de consciência para que essas pessoas não não cometam crimes. Nós sabemos que no milênio vai haver pecado, como eu falei no vídeo anterior, ou em 2, 3 vídeos anteriores, mas a consciência de Deus estará nos corações, porque o conhecimento do Senhor encherá toda a terra. Por fim, olha só o versículo 10. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Deus estará colocando o tronco de Jessé como a bandeira das nações, como estandarte. Ele será erguido, né? Você já ouviu aqui, eu falando aqui no canal a respeito de o Monte Sião se elevando acima de todos os montes. Jerusalém será erguida como a principal nação da terra, mas Jesus Cristo será aquele, o único Deus adorado, o único que as nações estarão sendo guiadas para que essas nações busquem a Deus. Jesus Cristo será a única referência de Deus aqui nessa terra. Todas as nações estarão buscando a Deus, adorando a Deus, viverão este reino de paz, de justiça, viverão este fruto maravilhoso da terra. Por quê, queridos? Porque o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, será colocado como o único símbolo de adoração, para que as nações saibam, só existe um Deus, só existe um Salvador, só existe um capaz de trazer justiça para essa terra. Então, meus amados, nós vemos aqui mais alguns acontecimentos desse reino milenar maravilhoso, o reino de Cristo aqui nessa terra. Bom, mais uma vez, nós finalizamos aqui este tema maravilhoso. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo nas próximas meditações.